Fala galera, beleza? Tranquilidade? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a produção agropecuária brasileira. Vamos dar uma caracterização geral sobre a nossa produção agropecuária. Então, pessoal, as atividades agropecuárias no Brasil, né, levando em consideração aí a cadeia produtiva, foram responsáveis por 23% do PIB nacional no ano de 2016. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil ele é líder mundial na produção e exportação de café, de açúcar, álcool, suco de frutas, principalmente suco de laranja, tranquilo? E também, pessoal, outras frutas aí com destaque para suco de maçã, frutas vermelhas, tomate, uva. É o maior exportador mundial de soja, de carne bovina, de carne de frango, de tabaco, couro e calçados de couro. Tranquilo? Então o Brasil ele tem um potencial fantástico aí para a produção agropecuária. Obviamente que existem outros fatores aí relacionados a principalmente a questão ambiental, mas não temos dúvidas de que o Brasil é um grande produtor agropecuário, beleza? Galera, atualmente que a gente observa é que as fronteiras agrícolas elas estão se expandindo principalmente no centro-oeste e na periferia, ou seja, na borda da Amazônia, em regiões que têm um relevo relativamente plano, que facilita a mecanização e solos e climas favoráveis também, em função aí das correções que começaram a ser estudadas, essas correções pela Embrapa lá na década de 70, tranquilo? E também pelo processo de irrigação. Pessoal, em relação à estrutura produtiva da agropecuária brasileira, a gente pode dizer que é bastante heterogêneo, porque de um lado a gente tem a agricultura familiar, beleza? E do outro lado a gente tem aqueles conglomerados, né, nacionais, as agroindústrias, que inclusive já se transformaram aí, em alguns casos, como transnacionais, enfim. Então o Brasil ele tem aí um dos maiores setores agroindustriais do mundo. Galera, segundo o Censo Agropecuário do ano de 2017, somente 15% dos estabelecimentos agrícolas brasileiros usavam tratores na preparação do solo, cultivo ou colheita, porque o trator é um indicador básico de tecnologia no campo. Se a gente for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos e na França, né, mais de 90% dos estabelecimentos agrícolas possuem tratores. As máquinas aqui no Brasil, galera, estão bastante concentradas no Centro-Sul, né, a região agropecuária mais moderna do nosso país e com presença dos grandes conglomerados agroindustriais. Quando a gente pega o exemplo aí do trator, né, a gente também pode inferir aí sobre a utilização de outras tecnologias e serviços no campo, que provavelmente é ainda menos comum, como por exemplo irrigação, seleção de sementes, assistência técnica especializada, uso de imagens de satélite, entre outros. Então assim, a gente tem, como a gente já viu até nas outras aulas, uma disparidade socioeconômica muito forte no campo brasileiro. Então assim, existe um grande potencial econômico, né, para o agronegócio brasileiro e também para a agricultura familiar, porque segundo alguns relatórios das Nações Unidas sobre comércio e desenvolvimento, esses relatórios eles dizem que deve haver nos próximos anos aí uma grande demanda mundial por alimentos e de certa forma o Brasil vai ter um papel fundamental, né, de grande importância, principalmente no fornecimento de grãos, proteína animal e biocombustíveis.
Então, pessoal, onde que a gente tem, né, a maior concentração desses conglomerados agroindustriais? Nessa área aqui, ó, centro-sul do Brasil, beleza? Então essa é a parte onde de fato a gente tem grandes produções de grãos, por exemplo, né, principalmente a soja, tranquilo? E é nessa borda da Amazônia, né, com o Nordeste do Brasil, nessa transição aqui, ó, que é conhecido como o arco do desmatamento, que a gente já até comentou em outras aulas, que a gente tem essa expansão da fronteira agrícola, tranquilo? Inclusive existem áreas aqui do oeste do Pará, na região ali de Santarém, inclusive em Roraima também, que a gente já começa a observar a formação aí de complexos agroindustriais, principalmente focado aí na produção de soja, tá? No Nordeste do Brasil a gente também já tem no Piauí, a gente também já tem no oeste da Bahia também, tranquilo, nessa parte mais oeste da Bahia, beleza? No Maranhão também já temos, enfim, é um processo de realmente expansão dessa fronteira agrícola, tranquilo? Bom, galera, mas na agroindústria brasileira nem tudo são flores, né? O crescimento do comércio exterior de produtos agrícolas depende também dos países desenvolvidos introduzirem mudanças em suas políticas agrícolas. O Brasil e outros países em desenvolvimento, eles estão enfrentando restrições que de certa forma vão impedir de aumentar aí o volume de exportações em razão do famoso protecionismo, tá? Dos países mais ricos, por meio de uma série de medidas que são aplicadas de forma isolada ou conjunta para proteger o seu próprio setor agrícola. Então os caras querem proteger a produção deles, né, em detrimento aí do crescimento da produção dos países em desenvolvimento. Então, de certa forma, esses países desenvolvidos, eles concedem aí subsídios agrícolas para os produtores locais. Então, assim, que tipo de barreira que o Brasil e outros países aí em desenvolvimento vêm enfrentando que, de certa forma, atrapalham as exportações? Primeiro, barreiras tarifárias. O que são essas barreiras tarifárias? Elevação dos impostos sobre os produtos importados. Temos também as barreiras não tarifárias, que geralmente são utilizadas como argumento para restringir importações por meio de proibições, cotas ou sobretaxas, que são elas: barreiras fitossanitárias. Eles alegam que os produtos da agropecuária correm risco de contaminação. Cláusulas trabalhistas são sobretaxas ou proibição de importação de produtos cultivados ou fabricados em países cujas leis trabalhistas sejam deficientes, os salários sejam baixos ou que utilizem trabalho escravo ou semi-escravo. Cláusulas ambientais, que está pegando muito para a gente, né, pessoal, em função aí do desmatamento dos nossos biomas. O que são essas cláusulas ambientais? São sobretaxas ou proibições de importação de produtos cultivados ou fabricados em países onde ocorram agressões ambientais no processo de produção. Tranquilo? Lembra que eu falei que o Brasil pode estar dando um tiro no próprio pé em função aí do desmatamento, desflorestamento da Amazônia? O que seria o embargo, né, que é uma barreira não tarifária? É a proibição de importação de qualquer produto de países governados por regimes ditatoriais que abriguem grupos terroristas, pratiquem tortura, perseguição política ou religiosa e que não respeitem a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Outro ponto importante das barreiras não tarifárias são estabelecimentos de cotas de importação, que são limitações da quantidade de produtos de determinado país que pode ingressar no mercado interno. Além das dificuldades externas para a exportação de produtos agrícolas, há também fatores internos que, de certa forma, reduzem aí o potencial de crescimento e competitividade do Brasil, que são deficiências no setor de transporte e armazenagem,
Então, assim, o Brasil ele sofre aí com as rodovias com má manutenção, né? Rodovias muito precárias, armazenagem também, a questão da sobrecarga muitas das vezes nos portos, enfim, o que aumenta aí os custos de operação, a elevada carga tributária. A gente sabe que o Brasil é um país que pega pesado aí nos impostos, tranquilo, a baixa disponibilidade de crédito e financiamento, a falta de incentivo à formação de cooperativas e a pequena abrangência espacial de energia elétrica na zona rural, que de certa forma vai inibir investimentos em irrigação, armazenagem, entre outros. Galera, mas apesar de toda essa dificuldade, o Brasil ele ocupa a 3ª posição mundial como exportador de produtos agrícolas, ficando atrás somente da União Europeia e dos Estados Unidos. Tranquilo? E como que é a geografia dessa produção agropecuária? Olha só, a parte de aves, produção de aves, 50% das aves, né, produzida aí para a cadeia de alimentos, né, estão localizadas aí na região sul. 42% da produção de ovos no Brasil estão na região sudeste. Tranquilo? Os maiores rebanhos bovinos do nosso país estão localizados aí no Mato Grosso, Minas, Goiás e Mato Grosso do Sul, que juntos detêm aí 45% da produção total do país. Tranquilo? Galera, desde a década de 80, mais ou menos, a pecuária bovina está se transformando, né? Passando aí por uma mudança estrutural, deixando de ser predominantemente extensiva. Então ela vem se tornando cada vez mais envolvida com a tecnologia, a partir de seleção de raças, vacinação, alimentando o gado com pastos cultivados, tranquilo? Então existe uma série de cuidados aí para melhorar, né, a produtividade da pecuária brasileira. Essas mudanças vêm ocorrendo também nas regiões onde antes a gente tinha um predomínio de pecuária extensiva, como o sertão do Nordeste, o Centro-Oeste e as bordas aí da região amazônica. E para finalizar, galera, existe um fator muito importante aí para garantir a exportação, né, dos produtos brasileiros. Então tem a moratória dos grãos, que foi instituída em 2006, e a moratória da carne em 2009. O que são essas moratórias? São acordos efetivados entre os distribuidores, tranquilo, e as cadeias aí de supermercados, cuja cláusula define o comprometimento de não comercializar produtos agropecuários de áreas desmatadas após 2006. Então, relembrando aí que a gente tem conversado bastante sobre o processo de desmatamento em função aí do avanço da fronteira agropecuária, principalmente os nossos compradores externos, né, de outros locais do planeta, eles estão realmente de olho em como a gente está cuidando da nossa parte ambiental, tranquilo? Então existe um selo aí de ambientalmente correto para os produtos brasileiros. Se o Brasil não tiver alinhado nesse contexto ambiental, a gente perde mercado. Beleza? Tranquilidade, galera? Deu para entender esse assunto? Espero que vocês tenham entendido. Tamo junto. Até a próxima. Um abraço. Valeu!